sua Bíblia, eu quero ler esse texto e depois pensar 3 coisas nesse texto, mas para fecharmos de fato com esta ideia de uma santidade impactante na vida da estrutura familiar ou da unidade familiar. 40 minutos, pastor? Bom, vamos começar a marcar a partir de agora, né? Que aí eu não perco, né? Aliás, vamos deixar para marcar a partir da leitura do texto, que aí eu já ganho um pouquinho mais, né? Isaías 61, esse texto é muito conhecido, né, gente? Então o Natanael também, né? Encontramos, cadê o Natanael? Está lá, Natanael. Viajamos junto para o sertão, né, Natanael? Foi um tempo muito precioso. Então, já conheço bastante gente, está vendo? A gente chega e se sente em casa, né? Isso é muito bom. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A tua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Você pode ler comigo o verso 9? A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. E esse final do versículo 9 eu queria que você guardasse, se você puder destacar na sua Bíblia: todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. E para mim esse é o efeito da santidade na família. O salmista diz que nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. E aqui nós temos uma casa, uma família, ou nós temos famílias que compõem a igreja do Senhor no Antigo Testamento, o Israel de Deus, no Antigo Testamento, não o Israel Estado, que eram chamados de famílias benditas do Senhor. Esse é o efeito da santidade. Mas para que nós concluamos isso, algumas coisas a gente precisa extrair desse texto. Mas antes de extrair, eu queria lembrar a história de um moço que certamente você já ouviu falar, e muitas coisas a respeito dele. Do século XVIII, Jonathan Edwards,
filho e neto de pastores puritanos, avô e pai que pastorearam suas igrejas por mais de meio século, e ele, um menino de 6 anos de idade, que já orava 5 vezes por dia, que convidava os seus amiguinhos para irem à igreja para orarem também. Ele já na adolescência sabia grego, hebraico, latim, se formou muito jovem, muito rapaz, para pastor, foi auxiliar de pastor, depois tornou-se pastor. Suas pregações são reconhecidas pelo seu teor teológico extraordinário. Certamente a mais lembrada é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele participou do grande despertamento e avivamento dos Estados Unidos neste século XVIII. Ele disse que enquanto pregava este sermão, as pessoas se agarravam nas colunas, tipo aquelas lá de trás do templo, sentindo que estavam caindo no inferno, que o inferno estava sob seus pés. No mundo de fala inglesa, nos países de fala inglesa, Jonathan Edwards, ele é considerado o maior teólogo depois de Agostinho, e Agostinho é considerado na história da igreja o maior teólogo do primeiro milênio, para você ver a envergadura desse moço chamado Jonathan Edwards. Ele se casou com 24 anos com uma moça chamada Sarah, também filha de pastor. Eles tiveram 11 filhos. Ele tinha uma agenda muito cheia, acordava às 4:30 da manhã para na sua biblioteca estudar, viajava muito para cumprir com as suas agendas ministeriais, mas reservava sempre 1 hora depois do almoço para a instrução dos filhos, e quando viajava, estas horas se juntavam. Já para um tempo adiantado da sua idade, a sua esposa teve um período depressivo, ele deixou os filhos e foi passear com ela. Então esse moço sabia cuidar da família, algo que para nós, pastor Everson sabe disso, que tratamos com igreja, talvez seja a coisa mais difícil, lembrarmos da família. E não raro os pastores esquecem disso, e eu já passei por isso e procuro vigiar todo dia para que não cometa o mesmo erro de novo. Então, meus irmãos, família está sempre num patamar de excelência diante dos olhos do Senhor. E nós encontramos isso nas Escrituras, porque o ideal do Senhor é exatamente isso que está neste texto: sermos chamados família bendita do Senhor. Mas para que este ideal, o verso 9 do capítulo 61, fique bem frisado para você, eu queria que você voltasse ao capítulo 54. O verso 13, para lermos juntos. 54, 13. Diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Será grande a paz de teus filhos. Agora, que você fosse para frente, para o capítulo 59, versículo 21. 59, 21. Vocês podem ler juntos? Quanto... Vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, a minha palavra, o meu espírito, deu para entender? Ensinados nesta palavra terão paz, para serem chamados família bendita do Senhor. E eu pensei 3 versículos que estão muito perto, 54, 59, 61, em contextos que estão falando de redenção e de salvação, que é o grande mapa para entendermos a história da Bíblia, e que estão tratando de família. Nós temos 2 conceitos na nossa teologia, que a gente diz com bastante alegria, teologia reformada. A gente tem um primeiro conceito importante, que é a aliança. Então a Bíblia é a história de uma aliança.
Só que o segundo conceito muito importante que nós temos é família, porque esta aliança está se desenvolvendo ou desenrolando num contexto de família, e aí a gente forma um outro conceito debaixo de aliança, que é a família da aliança. Deus não tratou e não vai tratar, não trata com pessoas isoladas, individualmente, Ele trata com famílias, e quando Ele tratar com uma pessoa isoladamente, individualmente, é para começar a tratar com essa pessoa com família. Uma pessoa que chegou para o Senhor sozinha, e daqui a pouco a sua família vai estar sendo alcançada para o Senhor e será construída na presença do Senhor. O pecado destruiu o projeto do Senhor de família, e a redenção igualmente reconstruiu este projeto. Quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, inocentes, perfeitos, maravilhosos, Deus deu para eles aquela ordem tríplice, que no hebraico significa o superlativo, intensidade: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus estava dizendo assim para eles: vocês são adoradores, então agora façam adoradores, e vocês têm a capacidade de fazer adoradores, porque vocês são perfeitos. É isso que Deus estava dizendo. Logo que eles pecam e desobedecem ao Senhor, para onde imediatamente eles olham? E ficam com vergonha das suas genitálias? Não, já estavam assim pelo paraíso tranquilamente. E depois, como marido e mulher, puderam continuar assim, como nós casados podemos, e não nos envergonhamos. Portanto, a vergonha deles não era de uma nudez física, mas de uma nudez espiritual. Porque eles viram que aquela ordem que o Senhor lhes deu, de constituir uma família com filhos adoradores, não podia ser mais obedecida, porque agora a fonte da vida estava corrompida. Eles fariam filhos à sua semelhança, pecadores, e é por isso que Davi diz no Salmo 51, que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O Senhor, portanto, os cobre com vestes de sangue, porque suas folhinhas de figueira não resolveram nada. Péssimos estilistas ou costureiros. E aí o Senhor os cobre com vestes de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Mas depois Deus chama Abraão e faz com Abraão uma aliança. E esta aliança tem uma marca no Antigo Testamento, e esta marca é a circuncisão, uma incisão cirúrgica, sem anestesia, sem bisturi, com facas de pederneira, pedras vulcânicas, serrote na verdade, no órgão genital masculino. E Deus está dizendo o quê? Marquei vocês de novo como meu povo, podem voltar a fazer filhos adoradores para mim. Então esse é o conceito da aliança. E quando a gente chega na libertação de Israel, na segunda proposta indecente que Faraó faz, dizendo: vão vocês, deixe as mulheres, deixe os meninos, deixe os filhos, Moisés diz assim em Êxodo 10, 9, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, porque nossa família a gente não deixa para trás. E é por isso que lá em Atos, capítulo 2, versículo 39, depois que Pedro prega, ou Pedro pregando ainda, ele diz que o Espírito Santo, que é este que aplica a nós a promessa, que produz a salvação, e é o selo da nossa salvação, ele é para nós, para os nossos filhos, para nós e para os nossos filhos. E é por isso que quando Paulo escreve lá em Efésios sobre família, ele fala da esposa que é submissa, ele fala do marido que dá a vida pela esposa em amor, ele fala dos pais que criam filhos no temor, e eles fala dos filhos que obedecem aos pais com promessa. Então toda a família está ali debaixo do guarda-chuvas do Espírito Santo que abençoa. Por que é importante nós pensarmos isso, meus irmãos? Um voo assim panorâmico ou rasante pelas Escrituras, para entendermos a importância da aliança, mas da família dentro da aliança. Porque o texto de Isaías 61, aliás, Isaías é um profeta messiânico, mas Isaías é o profeta messiânico por excelência. Isaías é o profeta que mais fala do Senhor Jesus. Afora de Isaías, nós só temos mais referências ao Senhor Jesus nos Salmos, no livro dos Salmos, são 150 Salmos, que tem como um dos temas, porque são dois os temas dos Salmos, o Salmo 1 é o tema da palavra, e o Salmo 2 é o tema do Messias. Então estes dois, o 1 e o 2, vão ser o tema de todos os outros 148. Portanto, o Messias é
um dos dois temas, e o outro é a palavra, que é a palavra do Messias. Portanto, Jesus é o tema de todos os 150 salmos. Aliás, é o tema de toda a Bíblia. Mas Isaías é o que mais fala sobre o Senhor Jesus. Então ele é o profeta messiânico por excelência. Mas Isaías 61 é o capítulo messiânico por excelência. Porque se você observar, este capítulo, este texto que o Senhor Jesus em Lucas 4 toma por base para o início do seu ministério. Quando ele pega o rolo do profeta Isaías, a Bíblia desenrola e vai lendo e diz: pronto, cumpriu-se, estou eu aqui, sou eu de quem o profeta fala. Então esse texto de Isaías 51, que virou uma música belíssima, antiga, ele fala de Jesus, e Jesus o toma lá na frente e diz assim: fala de mim, e cumpriu-se aqui. Mas esse texto, dentro dele, tem a família. Então o texto que vai falar da aliança, não deixa de falar da família da aliança. E esse texto vai falar de três coisas. Primeiro, de salvação. Porque não dá para pensarmos em santidade sem pensarmos em salvação, obviamente. E depois ele fala de santidade. E também não dá para falarmos de salvos, santos, sem falar deles prósperos. E aí, então ele fala de ministério, porque a maior prosperidade que se pode ver na vida se evidencia no ministério, não nas riquezas ou no saldo da conta bancária. Então o que esse texto está dizendo para nós, meus irmãos, é que existe um mal chamado pecado, que ele vai causar destruição, versículo 4, de geração em geração, mas de uma graça, de um bem chamado salvação, que vai alcançar a posteridade, os descendentes, tornando-os, versículo 9, família bendita do Senhor. Eu queria tomar por base esse texto então, para que entendamos estes três conceitos. Isaías profetizou no 8º e 7º séculos antes do Senhor Jesus, e ele profetizou sobre o cativeiro babilônico que aconteceria, e sobre a restauração deste cativeiro. Então, quando ele fala no capítulo 61, ele tem por base dois panos de fundo históricos. Primeiro, a restauração do cativeiro babilônico. E segundo, o ano do jubileu, aquele ano em que as trombetas eram tocadas por Israel, e o escravo saía liberto, saía forro, e as terras voltavam para os seus proprietários originais. Então era um tempo, um ano aguardado, de grande alegria e felicidade, com esse pano de fundo de restauração que Isaías 61 é escrito, para que o judeu pudesse entender e compreender como seria a vinda do Senhor Jesus. Portanto, três coisas para a gente pensar nesse texto. A primeira é salvação. E salvação é o que o Senhor Jesus fez. Nós não podemos pensar em salvação de outra forma, senão naquilo que o Senhor Jesus operou. E parece ser muito óbvio falar isso, irmãos. Nós estamos em um país que, segundo uma pesquisa da revista Veja, 98% da população diz acreditar em Deus. Mas isso não significa que estas pessoas conhecem a Deus, conhecem o Evangelho. E nós estamos vendo cada vez mais desconhecimento para com o Senhor e a sua palavra, para com Jesus e sua obra. Então, quando esse texto fala da vinda do Senhor Jesus, do Messias, do ungido, do Cristo, do Salvador e do que Ele faria, é para que nós entendamos esse ministério, para que nós preguemos o Evangelho que salva, que liberta, e nós falemos isso dentro da igreja do Senhor, para que pessoas possam se achegar para o Senhor, para que nós possamos ver a igreja do Senhor crescer. E a igreja do Senhor cresce primeiro com a edificação daqueles que estão sendo cuidados dentro da igreja. Aliás, no seu ministério de plantação e edificação de igreja, o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo aos gentios. O evangelho, o cristianismo que começou em Jerusalém, rapidamente tornou-se um fenômeno gentílico. Ele é reconhecido poucos anos depois, não como um fenômeno judaico, mas gentílico. E Paulo fala de edificação. O verbo edificar é o que é mais usado pelo apóstolo Paulo no seu ministério de plantação de igreja. E edificar para Paulo tem dois
conceitos. Tem um que é expandir, que é alcançar o que ele chama de plenitude dos judeus, ou o maior número possível. Interessante que Paulo não tinha uma meta numérica. Nós vamos crescer 1.000 membros esse ano, nós vamos alcançar tantos 1.000 membros aqui no Império Romano. Ele não tinha isso. Ele falava a plenitude dos judeus, todos os eleitos. A meta dele era todo mundo. Então ele não tinha, ele tinha. Ou se não, o maior número possível. Fiz-me fraco, fiz-me forte, para de uma forma ou outra, o maior número possível. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Então, o evangelismo é para você buscar fora, expandir. Mas um outro conceito do apóstolo Paulo, que aparece nos verbos lá do Novo Testamento, é fortalecer, é cuidar do que está aqui. E isso significa cuidar da família, isso significa cuidar dos meninos, das crianças, cuidar dos adolescentes, para que os nossos que estão aqui, permaneçam aqui, fiquem aqui, não saiam daqui, não vão embora daqui, e possam trazer outros para cá ainda. Esse é o conceito que a Bíblia diz para nós. Então, salvação é a mensagem que nós precisamos pregar a cada dia. Todo culto nosso é um culto evangelístico para nós mesmos. Aliás, diz o autor que nós precisamos ouvir o evangelho todo dia, porque nós nos esquecemos dele todo dia. Pastor Everson, mas de novo essa palavra, de novo a mesma mensagem, porque a gente muda o texto, mas é o mesmo Jesus, é a mesma salvação, é o mesmo apelo para que o coração seja alcançado, mas é isso mesmo, a gente precisa ouvir o evangelho todo dia, porque a gente esquece dele todo dia. E aqui, sobre salvação, a primeira coisa e objetivo da salvação é libertar o pecador. Jesus veio para proclamar libertação aos cativos ou aos algemados. E proclamar aqui aquele que fala alto, aquele que fala comissionado, aquele que tem autoridade para falar. Então ele veio para falar e ele vai falar. E libertação aos cativos, aos algemados, e não é alguém aqui, segundo o texto, que está preso, que está acorrentado nas mãos ou nos pés, é aquilo que Paulo fala aos coríntios, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então aqui é a libertação da cegueira espiritual, são as algemas que trancam a visão, que impedem a pessoa de reconhecer espiritualmente o Senhor Jesus. Então Jesus veio para libertar. Um dia você foi liberto e talvez você não se lembre disso, mas você vai se lembrar agora, talvez não de uma data muito específica, de um momento de conversão, ainda que muitos possam se lembrar disso, mas você vai se lembrar de um tempo da sua vida em que você era preso e prisioneiro de tantas coisas, coisas que não te aprisionam mais. É claro que todo dia pode surgir uma cordinha nova para amarrar o seu pé, enlaçar seu calcanhar, mas você hoje sabe que em algum momento dado da sua história, você foi liberto de alguma coisa, você foi liberto. E eu compartilhei com a Gabi, com alguns irmãos lá da igreja, nessa semana, eu senti que o Senhor libertou meu coração de algo, ministerialmente falando, pelo que eu orava desde o ano passado, e o Senhor tratou o meu coração de uma forma tão especial. Olhando uma foto, o Senhor libertou meu coração, e eu fui para o escritório lá em casa para orar e agradecer ao Senhor, e eu senti tanta paz. O Senhor faz isso, o Senhor tem uma forma espiritual de agir e abençoar. Então, o salvo é aquele que foi salvo, mas conforme nossa teologia, está sendo salvo e vai ser salvo. Não no sentido de que você não é salvo ainda, mas o Senhor está operando esta obra agora na sua vida, já em santificação. Então, talvez você esteja aqui hoje e alguma coisa em casa não esteja bem, alguma coisa no coração não esteja bem, alguma coisa com os filhos não esteja bem, não sei o que é, mas se você acreditar que se você orar e entregar ao Senhor, o Senhor pode fazer, Ele vai fazer. E você não vai nem perceber às vezes, você só vai perceber depois, feito. Em 2016 eu falei assim, eu vou fazer um caderninho de oração. Eu perdi o caderninho de oração. E achei o caderninho de oração, que eu fui caçá-lo semana passada, caderninho azul. E eu falei assim, vou retomar. Eu coloquei assim, retomado em 2024. E já fiz uma página lá. E eu vi como que eu tinha feito saltando uma linha para colocar a resposta. Eu fui lá, só tem uma coisa lá que está sem resposta. Depois a Gabi vai saber o que é, né? Mas o resto o Senhor respondeu. Eu já coloquei outras lá, e algumas que eu coloquei semana passada, o Senhor já respondeu. Meus irmãos, a gente precisa acreditar que o salvo tem uma comunicação direta com o eterno, e que se ele falar, o Senhor vai fazer.
Então, quantos na sua casa estão precisando de libertação? Quantos na sua família, dos seus familiares precisam de libertação, de salvação? E muitas vezes nós não oramos, não colocamos isso diante do Senhor. É só orar, gente. Então, aquele que veio para libertar e para fazer o pecador filho de Deus, né? Evangelizar os quebrantados, que lá é pobres, mas o pobre ali não é aquele que tem pouquinho, não é aquele que está desprevenido. Aqui é pobre, miserável, pobre como mendigo. Na verdade, nos originais, a Bíblia vai dizer que é aquele que levanta a mão para pegar assim, ó, sem ter coragem de olhar para cima, de tão pobre, de tão miserável que ele é. E esse é o pecador espiritualmente falando, não tem nenhuma riqueza espiritual, mas o Senhor vem e liberta e o faz completamente, absolutamente rico espiritualmente, porque nos torna herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Esse é o salvo, essa é a família do crente. Li essa semana e coloquei no grupo do conselho, porque às vezes a gente fica preocupado, o conselho fica preocupado, pastor, não fica? Lá na igreja quebrou a frente todinha, destruímos tudo para fazer uma nova entrada. Aí o pessoal, e agora? Agora a gente vai esperar para fazer. Tem um dinheiro? Não. Mas não, vamos fazer o quê, pastor? Eu falei assim com o conselho, nós não temos o dinheiro, mas o dono da obra tem. E o Senhor foi provendo, meus irmãos. E outro dia eu compartilhei com o conselho, chamando e falei assim, irmãos, quando nós começamos isso aqui, derrubamos, nós tínhamos 10% do valor que o Senhor nos providenciou. O Senhor proveu-nos tantas vezes mais. Acho que não vai dar para terminar ainda. Mas daqui a um mês, provavelmente a gente já sobe pelas escadas novas. E aí coloquei para o conselho essa semana a frase de um missionário, a obra de Deus, feita do modo de Deus, não vai faltar o recurso de Deus. Agora, o que você precisa entender aqui hoje é que a sua família é uma obra de Deus. Você entendeu isso em Isaías 61? Você entendeu que Isaías é o profeta messiânico por excelência? O capítulo 61 é o capítulo messiânico por excelência? É o capítulo que Jesus toma para começar o seu ministério? E no meio deste capítulo messiânico por excelência, a família bendita do Senhor está ali, entendeu isso? Então, sua família é um projeto de Deus ou não? É uma obra de Deus ou não? E se é obra de Deus, se for feita do jeito de Deus, vai faltar recurso de Deus? Não. Fala assim agora não. Não. Eu fui conduzindo de um jeito, você podia errar, né? Fique esperto. É isso, meus irmãos, o Senhor cuida, o Senhor faz, o Senhor abençoa, o Senhor nos salvou. Tem salvação para a nossa família. Salvação para os nossos filhos. Os nossos filhos, quando nós os batizamos, a gente fala, eles são salvos? Não. Eles são especialmente participantes das promessas de salvação. E nós cremos nisso. E o Senhor vai operar isso na vida deles. Bom, mas segue a salvação. Já foi uns 15 minutos, né? Segue a salvação. A gente sempre arredonda para baixo, viu, gente? Fica tranquilo. Segue a salvação. Aliás, pastor Everson, aqui não tem nenhum professor marcando horário, né? Você está marcando horário? É no mínimo 40. Eles colocam. Daqui a pouco termina, pastor, né? Cadê a pedra para jogar na televisão? Brincadeira, irmãos, pode ficar tranquilo. A segunda coisa que o texto vai nos chamar a atenção é santificação. Salvação é aquilo que Jesus faz. É claro que o Deus triuno está em toda a obra da redenção. Só estou separando aqui para ficar mais fácil. Santificação é aquilo que o Espírito Santo faz. Quando Jesus começou o seu ministério, Ele o fez orando, não foi? Ele o fez buscando o Senhor. Mas no seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. Os evangelhos relatam que o Espírito Santo desceu sobre Jesus enquanto ele era batizado. Mas o evangelista Lucas diz algo interessante. Aspas, estando ele a orar. Então o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus enquanto ele era batizado, estando ele a orar. E aí ele fala para a igreja a mesma coisa, vocês vão orar. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. Uma das coisas que Jesus mais ensinou seus discípulos a fazerem foi orar. O Evangelho de Mateus cita isso, o Evangelho de Marcos cita isso, mas o Evangelho de Lucas é que por excelência cita a vida de oração de Jesus.
Porque Lucas vai escrever o seu próximo livro, Atos, que é o ministério da igreja agora, seguindo o ministério de Jesus, e que precisava ser um ministério de oração, já que o Senhor Jesus orou tanto, foi para ensinar seus discípulos a orarem. No finalzinho do ministério, eles estão orando, dormindo, e Jesus fala, mas nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Não é isso? Mas depois nós nos encontramos, Atos capítulo 1, em Jerusalém, cerca de 120 pessoas, e os discípulos estão ali orando. E no capítulo 2 acontece o quê? O Espírito Santo desce sobre a igreja, do jeito que Jesus fez, eles também fizeram. E aí dizem os autores que Atos não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo, para ensinar que nós precisamos orar. Isso aqui tem a ver com santificação na nossa vida. Digamos que salvação é um depósito multibilionário da graça de Deus na nossa conta, e a santificação, a salvação é esse depósito, e a santificação é a senha para a gente usar isso. Lendo sobre oração, John Piper coloca algo mais ou menos assim, é que há tantas bênçãos lá nas mãos do Senhor, nas regiões celestiais, reservadas para nós, que só serão acessadas e recebidas quando nós orarmos. Elas vão ser suas, e podem ser só daqui a 40 anos, mas podem ser hoje, quando nós orarmos. Não é palavra de coaching ou de treinamento, mas, meus irmãos, nós estamos em muitas coisas na nossa vida, na nossa família, há uma oração de receber a bênção, há uma oração de verdade. Então, oração é a chave para tudo isso, porque oração é o trabalho mais difícil que se tem para fazer na igreja. É, pastor? É fácil orar? É fácil, pastor, orar? Não, gente. A gente conversa. Eu não vou ficar aqui entregando o pastor de vocês, isso não conversei com ele não, mas outros pastores, né? É mesmo, reunião de pastor, e a gente conversando essa semana, é difícil orar, gente, não é só os membros da igreja não, não é só os presbíteros, os líderes não, é difícil orar, é difícil concentrar para orar. Você está conseguindo orar, minha filha? Você tem quantos anos? 13, orar assim, meia hora direto, de boa? Não. Você não tem vergonha de falar isso não? A igreja, todo mundo te ouvindo falar isso? O pessoal tudo achava que você aqui era a menina que mais orava na igreja. 1 hora de oração. Vocês estão entendendo, gente? É muito difícil. Oração não é coisa para preguiçoso. Oração é o trabalho mais difícil que o crente faz. Não se preocupe não. O que eu mais li até hoje no ministério, nós vamos fazer 21 anos, né, de ministério. O que eu mais li até hoje, tenho lá em casa, na biblioteca, na igreja, é livro sobre oração. Todo ano eu leio 2, 3. E eu sei que a coisa que eu menos faço no meu ministério é orar. Li outro dia um autor, Tim Keller, ou Timothy Keller, um pastor presbiteriano americano, e ele fala de como que na vida dele ele conseguiu, e ele faleceu há pouco, como que na vida dele ele não conseguia, tinha dificuldade com a oração, até que num momento muito difícil, ele já com idade avançada, e aqui virou um lado para ele e falou assim, então tem chance para mim ainda. Que eu ainda estou um pouquinho longe da idade avançada, tem tempo ainda para mim, meu irmão, tem tempo para você, porque oração é a chave para tudo, é a chave para a nossa vida, é a chave para a nossa casa, é a chave para a gente vencer os pecados. Olha só, nesse texto que fala sobre salvação, é nomeado aqui a iniquidade do roubo, é nomeada a iniquidade da injustiça, e Deus abomina isso. E é dito nesse texto que o roubo e a injustiça estão produzindo alguns efeitos. Se a santificação tem efeitos na unidade familiar, o roubo e a injustiça, o pecado, tem efeitos também. E quais são os efeitos no texto de Isaías 61? Afronta, vergonha, assolação, destruição, choro, luto, angústia. São consequências do pecado. E quantas vezes nós choramos, nós lamentamos, como consequência do pecado. Meus irmãos, o choro tem algumas características. O choro, ele pode ser evitado. O choro pelo pecado. Se você chorar pelo pecado, você não vai chorar com o pecado depois. Então é melhor você chorar na presença do Senhor, para que você não se entregue ao pecado, para que você vença o pecado, do que você chorar depois com as consequências do pecado. O choro pode ser evitado. O choro também pode ser interrompido, porque ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós cremos que, enfim, o choro será extinto, porque não haverá lágrimas, as nossas lágrimas serão enxutas ou enxugadas nos céus. Mas aqui o texto está dizendo que durante a nossa vida, o choro deve ser evitado. O choro que o pecado produz, a lágrima que o pecado produz.
E junto com ele tem que vir consolo. Nós temos que nos apropriar do consolo. E o consolo aqui, meus irmãos, está ligado diretamente a perdão, a Espírito Santo, a santificação. Eu queria que você olhasse o verso 7. Esse não é um estudo ou uma mensagem expositiva linha por linha. É uma abordagem mais geral. Não sei se você está percebendo, viu? Mas o verso 7 diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Dupla, em dobro. Mas agora você volta ao capítulo 40. E você vai descobrir ali algo tão precioso. Capítulo 40. Aliás, só uma observação que a Gabi fez. Vocês leem alto, hein? Leia 40, versículo 2. Só para a gente ouvir de novo. 42. Vendo? Vocês lá em Andorinha, para vocês dar uma aula de leitura conjunta, viu? Parabéns. Já recebeu em dobro por todos os seus pecados. Em lugar da vossa vergonha, por causa do pecado, tereis dupla honra. Mas Isaías está dizendo assim: vai, fala, brada, que já recebeu em dobro. Meus irmãos, a dupla honra aqui, você vai ser honrado, você vai ser vitorioso. Você vai ser cabeça e não cauda. Ouviu? Não é disso que o texto está falando, não. Pode até ser, amém. Deus te abençoe mesmo, em nome de Jesus. E traz o dízimo de tudo. Mas, o que o texto está falando é outra coisa. Dupla honra. Honra que o pecado tira. Honra que vira vergonha. Agora a vergonha que é transformada em honra de forma dupla. Em lugar dos vossos pecados. Já recebeu em dobro. Romanos 5:20, alguém lembra que está lá? Onde abundou o pecado? Pronto. Não é pecado mais. Agora é santidade, é vida com Deus. Então a salvação é para produzir um povo santo. Um povo que foi separado para agora buscar o Senhor, orar. E com a instrumentalidade do Espírito Santo que intercede em nós com gemidos inexprimíveis, termos uma vida de santidade. Mateus 7 diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscar, acharei, batei, abrir-se-vos-á. Não é isso? Pois qual é o pai, que se pedir, não vai dar boas coisas aos seus filhos? Lucas é mais específico. E ele fala assim: qual é o pai? Não dará o Espírito Santo. Qual que é a boa coisa da qual Mateus fala? O Espírito Santo. Uma vida com Deus. O dobro de honra no lugar da vergonha que havia do pecado. Bom, então salvação é aquilo que Jesus faz, santificação é aquilo que o Espírito Santo faz. Mas tem uma terceira coisa aqui: vocação. Hoje eu baixei vídeo do reverendo Ronaldo, respondendo, todos são vocacionados, e ele tem um livretinho, na verdade, vocacionados, que ele diz que todos são vocacionados, e alguns, conforme Efésios, com vocações específicas, ministeriais, por exemplo, mas todos somos vocacionados, para servirmos como ministros de Deus, porque é o que o texto fala, sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, vocação. Esse texto então vai falar aquilo que nós devemos fazer. A salvação produz um novo homem, a santificação forma o caráter de Deus neste novo homem, e o ministério dispõe para esse novo homem o serviço e o ministério. E esse ministério, meus irmãos, olhando para o texto, ele é tão especial, porque no capítulo 61, quando vai falar de ministério, fala em primeiro lugar de família. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. É o próprio reverendo Ronaldo, nesse seu livreto, Vocacionados, diz que não pode ser uma bênção perto, ou não pode ser uma bênção longe, quem primeiro não é uma bênção perto. E onde nós estamos mais perto? Não é? Quem que eu vejo mais? Falo com Gabi lá em casa, nós vamos completar
20 anos de casados, né? Foi um de namoro, um de noivado, então 22 anos juntos, mas 2 que eu fiquei vigiando, esperando ela crescer. Você já deve ter notado, né? Né, bispo? Ele sabe da história, gente, né? Ele sabe da história. Você me deu força? Me deu força? Eu acho que não me atrapalhou, não. Se tivesse me atrapalhado, eu lembraria. Ele me deu força. E aí a gente vai lá e eu falo que eu acho que nós estamos ficando assim velhos já, né? Nossa rotina, cafezinho na mesa, xícara, açúcar, os meninos tomam café, então nós dois, todo dia, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, vai para o sofá, deita para lá, para cá, os pés encosta, fica lá, sai dele, vai para a cama, os pés vão de novo, agora são os de cá, tá vendo? Virou rotina, é isso aí. Então, se eu não for bênção perto, como que eu vou poder ser bênção longe? Porque vocês não me conhecem, já me viram? Só alguns que me viram, e não me conhecem não. Porque as melhor é ela. E é claro que só o Senhor, né? Então nós só vamos ter ministério, e assim é com você, quando nós formos bênção perto. Nós estamos na igreja como liderança, e o pessoal chega na igreja e quer trabalhar. E eu sempre fico muito cabreiro quando alguém chega assim, pá, fazer, vamos, pá. Aí eu, vamos, não dou atenção. Não, beleza. Porque tem que saber onde vão dar essas coisas, tem que saber como é que a pessoa é, tem que conhecer primeiro, como é que é em casa, como é que é com a mulher, como é que é com os filhos, como é que é com o marido, como é que é com os pais. Então, meus irmãos, ser uma bênção perto. Lá dos tempos antigos, os pais puritanos, o pai, o avô de Jonathan Edwards, do século XVII, os pais puritanos recontavam em casa o sermão de domingo, durante a semana. Eles eram os pastores das suas famílias, cuidavam das suas famílias. Por isso que o movimento cristão que mais produziu conteúdo bíblico, teológico, é do tempo dos puritanos. E nós somos resultado disso. A igreja dos Estados Unidos, de onde vem a nossa igreja também. Mas depois nós vamos ter ministério para longe, para as outras nações. Nós vamos ter um ministério restaurador. Repararão as brechas, mas o ministério que vai ser para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, a santidade, ela vai ser o resultado da salvação. Nós não podemos fazer o que tem um pessoal por aí fazendo, e eu vou me arriscar a usar o exemplo, eu imagino que aqui não tenha ninguém que faça. Ano passado nós chegamos em Vitória, né, atrasado, dezembro, mas ano passado eu mais Gabi, na praça do Carone, presta atenção, viu, Caterine? Perdido lá no Jardim da Penha. Na praça do Carone, e aí, conversando com a mulher, que era de Montanha, onde eu fui pastor, onde nós tivemos nosso primeiro ministério, e aí, a mulher achou a gente lá, do nada eu olho assim, bem distante, fixo a visão, firmo, aquela que você faz assim, Gabi, o que é? Eu falei assim, a mulher está com um porco na coleira, um porco desse tamanho, uma delícia, dessa grossura. E aí eu olhei, e a mulher com ele, andando com ele, puxando o porco. Aí eu, rapaz, aí lá vem um cara com pitbull, eu falei assim, vai dar ruim. Pitbull, porco. Gente, na roça a gente falava, pega. A gente não pegava o porco, e os cachorros pegavam. Eu falei assim, vai dar ruim. E o tipo pitbull passa. Aí eu aí da cidade tudo é estranho. Lá não era assim, lá na roça? Não, né? Na cidade tudo é estranho, gente. Estou adaptando ainda. Aí a mulher pega aquele porco, leva para dentro de casa, coloca na sala. E nós querendo colocar na panela. Você imagina o bichinho rolando assim, ó, virando no espeto, e ela está com o bichinho na sala. Tá, é o pet de hoje, né? Mas você pega um porco, dá um banho nele, passa, porque tem um shampoo especial para ele também tem um protetor solar especial para ele, porque ele ou é lama ou é protetor. Agora você passa o melhor protetor solar no porquinho, no pig, e aí você solta ele, você vai preferir a lama, ele vai preferir a lama, claro, é a natureza dele, Então, meus irmãos, nós devemos buscar uma vida conforme a nossa natureza, porque nós somos salvos.
Não dá para exigir do não salvo. Mas o salvo é da natureza dele a santidade. Jesus salvou você. Mas aqui eu preciso perguntar, você tem convicção de que Jesus salvou você? Porque nós pregamos na igreja, meus irmãos. Mas quando alguém chega e fala assim, pastor, eu estou na igreja, eu estou ouvindo a pregação, e eu não sei se eu sou salvo. Essa pergunta já me foi feita, e o meu coração cortou, que eu falei, o que eu respondo? E aí fomos conversar. Charles Spurgeon fala assim, se você está aqui atrás da graça, procurando a graça, tenha certeza, é porque a graça já te procurou primeiro. Você não podia vir aqui, você não podia estar aqui, se não fosse a graça do Senhor te trazendo, porque não é você que procura Deus, é Deus que procura você, é Deus que fez você nascer numa família cristã. A minha filha e o meu filho são hoje a 5ª geração de presbiterianos servindo ao Senhor, porque a minha bisa Rosa servia ao Senhor, meu avô Lorival, presbítero Lorival, minha mãe, eu, agora minha filha e meu filho. O Senhor Jesus decidiu fazer isso, e eu acredito nisso, porque a Bíblia fala isso. Então, salvação, você precisa crer no amor de Deus, que alcançou você, que te buscou, que te atraiu com laços de amor, com cordas de benignidade, como diz o profeta. E agora essa salvação não é para fazer um filho mimadinho, pidãozinho, não. Essa salvação é para te fazer um grande servo de Deus, é para te fazer santo. Então você tem que desenvolver a santidade. E o resultado da santidade, a maior implicação da santidade, para mim, é o ministério, é a vocação. E nós pais devemos levar isso em conta, porque nós nos preocupamos em que os nossos filhos se formem, em que tenham uma boa profissão, em que sejam célebres no exercício da sua função, e louvado seja o Senhor por isso, temos que fazer isso mesmo, mas nossos filhos primeiro têm que servir ao Senhor. Quando nós decidimos mudar de campo, nosso coração e orávamos, a nossa oração sempre foi, Senhor, a minha, Gabi também, mas a minha como pai e como pastor, eu falava, Deus, antes de uma igreja para eu trabalhar e um púlpito para eu pregar, eu quero uma igreja para minha família congregar. Então, quando eu trouxe eles aqui comigo, eu não falei nada. A gente veio em Vitória, estamos em Andorinhas, falei nada, deixa eles soltos, porque são soltos. Eu falei, se não tiver de gostar, não gosta. Biel tinha 11 anos, e aí o vice-presidente do conselho do lado assim, fui pegar na escola dominical, o Biel foi e deu um tapa em minha bunda, vai lá pai, arrasa. Aí eu, do chão, filho, ora. Ele sendo ele, o presbítero olhou assim, eu falei assim, já não vai chamar. Tá gravando, não tem problema não, é o presbítero Orlando. Aí depois fomos para a casa do presbítero Arcílio, para almoçar. Sentamos à mesa, enquanto o Arcílio colocava a comida, a Malvina colocava a comida, ele falou assim, mas e aí, Arcílio, você gostou da pregação do papai? Eu falei assim, já não vem mais. E fui embora e não falei nada, eles falaram o que quiseram, foram o que são, eu também. E aí era da vontade do Senhor, eu falei assim, então é mesmo. Ó menino, você vai lá, você fica quieto, você não abre a boca, falei, nada, deixa ser o que é. Porque eu queria uma igreja para eles congregarem. Depois eu venho e trabalho. Eu entendi isso, meus irmãos, a minha família está em primeiro, depois do Senhor, lugar. É assim que funciona. Porque só assim, bem lá em casa, é que eu vou poder subir no púlpito. Não sei você, Everson, mas eu, início de casamento lá em Montanha, é que você já foi casado no seminário, né? Aí, início de casamento, menina nova, eu também novo. Às vezes, um domingo à tarde, dava um desentendimento. Eu ia pregar no culto. Eu só via ela na minha frente. E ela assim para mim, ó. Aí eu pregava, ela está ali, eu pregava falando assim, ó. Pois é, irmãos. Não sei o que acontecia no culto, mas ela estava lá. Depois ela estava lá, ela estava lá. Não tem como, é impossível, meus irmãos. Se não está em casa, não tem como estar aqui. Não tem como estar no seu trabalho, em lugar nenhum. Santidade vai produzir em nós ministério para nossa família. Pegar na mão da nossa família, vir para a casa do Senhor, caminhar com o Senhor. Esse é o nosso grande ministério. Lembra que eu falei no início de Jonathan Edwards, considerado no mundo de fala inglesa,
maior teólogo depois de Agostinho, que é o maior teólogo do primeiro milênio. Bom, depois da morte desse homem, um outro pastor, Benjamin Warfield, quando estudava em Princeton, fez um trabalho acadêmico. E ele listou, se o pastor Everson já falou, você faz de conta que você nunca ouviu, faz assim, tá bom? Ele listou os descendentes de Jonathan Edwards. Ele pegou da árvore genealógica dele 1.394 descendentes. E tinha um outro chamado Mark Dukes, que era ateu e vivia perseguindo, falando mal de Jonathan Edwards. Ele pegou 540 deles. O resultado é esse aqui. Dos 1.394 de Jonathan Edwards, aquele pastorzão, 11 filhos, muita gente, 11 filhos. Aí deu para entender, né? 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados, diplomatas enviados a outros países. E aí? Quais são os frutos da santidade? Como no tema proposto na unidade familiar. Salvos, santos e exercendo a vocação no lar em primeiro lugar. Ele fazia tudo o que fazia, mas com os filhos todo dia. Agora, dos 540 do Mark Dukes, 310 morreram como indigentes. Mais da metade. 150 foram criminosos, destes 78 assassinos. 100 alcoólatras. E mais da metade das mulheres prostitutas. Entendeu que tem a ver salvação, santificação e vocação? Agora, não sente na sua salvação e vai querer viver igual aquela dona levando o porquinho para passear na praça do Carone. Não, não vai dar certo. Mas também não ache que é só ser salvo e santo, no sentido da religiosidade, da beca, da aparência, e não da vocação, que é o mais importante, que é onde nós mais falhamos, que também não vai dar certo. Caterine está certo, nossas igrejas estarão fortes e felizes na medida em que as nossas famílias o estiverem. Em nome de Jesus, amém? Grato pela oportunidade, feliz por vos ver, eu e Gabi estarmos com vocês. Serviço de excelentíssima qualidade, nos buscou na porta de casa. Olha que bênção, esse rapaz é uma joia. Deus abençoe.